Neste ano de 2008, a Paróquia Santo Antônio de Pádua comemora seus 60 anos de fundação. É com esta motivação que hoje, no primeiro dia do tríduo comemorativo, começaremos a relembrar os fatos que fizeram desta comunidade um pilar da fé do povo rionegriense. Convidamos toda a comunidade para que, junto conosco, volte no tempo, até aos primórdios da história da fé em Rio Negrinho, que se confunde com a própria vida do povo. Rio Negrinho começou socialmente, comunitariamente no interior, não começou na cidade. A primeira igreja oficial de Rio Negrinho é a de Colônia Olsen, a Capela de São Pedro. Em 1917 foi pela Willy Jung e companhia, que era o Willy Jung, aqui de São Bento, e o Jorge Zipperer, de São Bento. E em 1917 eles compraram o terreno onde hoje está a prefeitura, a Câmara de Vereadores, aquele Futura Malvicimo, né? Willy Jung e companhia, tinha já 100 e tantos operários, 100 e pouquinho. E a população inteirinha do povoado ali, que estava surgindo, então já tinha em torno de 600 habitantes. E de tempos em tempos, o padre José Schmidt, ele vinha para Rio Negrinho de tempos em tempos e celebrava a missa na casa de José Brahe. A casa de José Brahe ficava no final da rua do seminário, e lá um dia combinaram, vamos fazer uma capela aqui em Rio Negrinho. A história da paróquia Santo Antônio de Pádua começa bem antes de 1948. Em 7 de dezembro de 1919, uma reunião popular resolveu fundar uma escola e construir o edifício escolar. Nessa ocasião, o senhor Luiz Schultz doou um terreno para a escola e para a Igreja Católica. No dia 12 de dezembro de 1922, uma reunião popular foi realizada, a fim de definir a construção da igreja e eleger a comissão para dirigir a obra. À frente deste grupo estava o reverendíssimo padre José Vicente Schmitz. E quando fizeram a reunião foi feita na escola, que ficava no pátio da Igreja Católica. Mas a Igreja Católica ainda não existia, a escola já estava lá. Esse padre José Schmidt fizeram a reunião na escola e deu uma discussão. O padre queria que ela fosse construída em alvenaria e o povo queria que fosse construída em madeira, porque o Rio Negrinho tinha muita madeira. Mas o padre é muito elogiado, inclusive, como padre democrata, concordato, foi fácil. Finalmente o padre viu, eles não querem construir em alvenaria, querem construir madeira. Então vamos fazer uma eleição, uma votação. E votaram, saiu que seria feito de madeira. Aos 7 dias do mês de julho de 1924, às 10 horas da manhã, fez-se acontecer a colocação da pedra fundamental. A igreja que será construída será consagrada e terá como padroeiro o Santo Antônio. E neste mesmo dia, padre José Schmitz celebrou solenemente uma missa campal, predicando em português e alemão. Em 13 de novembro de 1926, foi iniciada a festa da inauguração com uma passeata, ou Flambrux, com lanternas acesas, passando pelas principais ruas.
De minuto em minuto, nos morros da localidade, se detonavam grandes bombas, publicando a grande alegria. A igreja ficou pronta e tornou-se o orgulho da comunidade católica, como de toda a localidade. No domingo, dia 14 de novembro de 1926, foi consagrada solenemente a igreja a Santo Antônio pelo reverendíssimo padre Henrique Miller, vigário de São Bento do Sul, devidamente autorizado por Dom Joaquim de Oliveira, bispo de Florianópolis. Em 22 de maio de 1932, um tufão atingiu a cidade de Rio Negrinho, o qual, segundo o livro Tombo, vergou a torre da igreja e danificou-a no portal de entrada e no telhado. No dia 1º de novembro de 1944, Padre Celso Michels era transferido da cidade de Corupá com o objetivo de construir um seminário. Esta obra teve início em outubro daquele mesmo ano e em janeiro de 1946 estava apta para receber os primeiros seminaristas, o que não foi possível devido à falta de padres. Padre Celso Michels foi se envolvendo em diversos trabalhos necessários em auxílio para o crescimento desta cidade. Veio o Padre Celso, e o Padre Celso era um grande líder, né? O pessoal dizia o padre tropeiro, e ele dizia muitas vezes: eu sou gaúcho, tropeiro e não sei o quê. Ele não era gaúcho, é aqui do sul do estado, né? Mas chamavam ele de gaúcho. E ele fez maravilhas em Rio Negrinho. Rio Negrinho deveria ter no máximo 5.000 habitantes naquele tempo. Para construir a atual a atual igreja de Santo Antônio, né, que está lá, mas ele, o Padre Celso, ainda conseguiu o seminário, conseguiu o Colégio São José, que era o educandário Santa Teresinha. Imaginem um prédio como o Colégio São José para Rio Negrinho daquele tempo, né? Isso, São Bento, as cidades vizinhas aqui não tinham, fora outras coisas que ele conseguiu. Ele era um líder para mexer com o povo. Outro fato que marcou a comunidade foi a procissão de ação de graças pelo fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945. Quando terminou a guerra, em vários lugares, municípios onde terminou a Segunda Guerra Mundial, deu coisas horrorosas, né? Porque tinha uma briga feia sempre entre alemão, que era chamado de quinta coluna, em outras palavras, simplesmente traidor, né? E os que se consideravam brasileiros. E quando a guerra terminou, em muitos lugares eles atacavam as casas dos alemães, arrebentavam, destruíam. E quando deu a notícia do fim da guerra, o Padre Celso convocou uma procissão à noite. E o povo veio em massa, e naquele tempo vinha. E depois de andar, caminhar e rezar, né, fazer a ação de graça, então ele subiu onde hoje é a Praça do Avião, que era o prédio da prefeitura, intendência primeiro, delegacia e correio e cadeia. Era tudo lá. Então o Padre Celso só chegou e disse: olha, a guerra acabou, e acabou a rivalidade, e ai daquele que eu souber que continua perseguindo os alemães, os italianos, os japoneses, perderam a guerra, mas não perderam a vida, não perderam a tradição, o amor pela cidade. E quem achar que vai fazer qualquer diferença, vou dizer, ora, contam comigo, olha, aqui está o muque do gaúcho. Aos 28 de agosto de 1946, às 10 horas, reuniu-se o povo no Colégio Santa Teresinha para tratar da construção de uma nova igreja. Abriu a sessão solene o senhor Luiz Ousen, e entre muitos presentes estavam o senhor Carlos Weber, padre Frederico Winkelmann,
Padre Celso Michels e o Sr. João Augustin. Devido à escassez de pedreiros construtores no município e distrito, Padre Celso Michels parte no dia 2 de dezembro de 1946 à cidade de Brusque, Nova Trento e Angelina em busca de profissionais para a construção. No dia 8 de janeiro de 1947, foi assinado o contrato. No dia 15 de fevereiro começou-se o nivelamento do chão e dia 24 de fevereiro vieram os trabalhadores para o corte de terra. No dia 19 de março de 1947, dia de São José, foi celebrada uma missa em honra do mesmo santo, assistida por todos os trabalhadores da obra, e no mesmo dia, às 13h45, foi lançada nos alicerces a pedra angular, pedra fundamental. Estavam presentes os senhores Carlos Weber e o irmão José Bray e demais trabalhadores. O serviço de colocação de pedras nos alicerces perdurou até fins de julho de 1947, devido a muitas chuvas daquele ano, mas em agosto do mesmo ano iniciou-se a colocação de tijolos. Em meados do mês de março de 1948, iniciou-se os serviços de carpintaria. A arrumação do telhado ocupou 115 metros cúbicos de madeira. As telhas da igreja de Santo Antônio de Arandegrinho foram conseguidas por crianças. Crianças, naquele tempo se viajava muito de trem. E todo dia, crianças que eram da Cruzada Eucarística iam lá pedir dinheiro para conseguir comprar as telhas da igreja de Santo Antônio. E eu pertencia para a Cruzada Eucarística. Daí o padre resolveu, vamos fazer a campanha no trem. O pessoal que estuda de manhã vai à tarde na estação. E o pessoal que estuda à tarde vai ao meio-dia, os passageiros. E o presidente era o senhor Militão Kenny, um homem baixinho, presidente da congregação mariana, um homem muito bom. Nós ia lá com uma folha, carimbo da matriz, da igreja, tudo. E ele estava lá, nós ficávamos perto dele, o trem chegava, dele ninguém sai sem eu apitar. Nós paradíamos ali. Quando o trem parava, tudo só começava, o pessoal desceu, nós lá para dentro do vagão, aquele que mais podia. E pedindo ajuda daqui, pedindo ajuda. Nós arrecadamos quase que todo o dinheiro para as telhas. O padre Celso deve ter conseguido telha também bem mais barato, né? No mínimo, ele fazia as coisas. Pagou as telhas e sexta-feira era o dia das carroças chegarem para a cidade. O padre Celso foi lá, cercou colono por colono, né? E você não vai embora hoje da cidade sem trazer uma carga de telha lá da olaria Engel até o pátio da igreja, né? Os colonos puxaram as telhas até lá com carroça. E os operários da Móveis Simo, num sábado à tarde, cobriram a igreja. A antiga capela de madeira foi demolida aos 14 de junho de 1948. Ela servia de andaimes para a construção da nova igreja em alvenaria. E ele então começaram a igreja da seguinte maneira, fizeram por fora, começaram a igreja de material e a missa era dentro da igreja velha. Então, à medida que eles foram rodeando e fazendo a igreja, chegou um ponto que eles tiveram que fazer a missa fora. Então, eles usaram o Colégio das Irmãs, que estavam bem no começo, era onde hoje tinha o Banco do Brasil, que queimou. Em 7 de setembro de 1948, foi celebrada a primeira missa solene,
com estrondosa assistência e grande entusiasmo. Para facilitar a entrada na igreja nova, apresentou-se uma turma de operários que aplainaram o chão à noite, sob direção do senhor José Emanuel Lindsmayer. Terminada a construção, o senhor Luiz Ousen e padre Celso Michels apresentaram à Cúria Episcopal de Joinville, a pessoa do reverendíssimo senhor bispo Dom Pio de Freitas, a elevação à condição de paróquia, que até então estava anexa à paróquia de São Bento do Sul. Por bondade especial e em vista da boa vontade do povo de Rio Negrinho, o excelentíssimo senhor bispo achou justa esta petição, marcando para 14 de novembro de 1948 a oficialização da paróquia Santo Antônio de Pádua. Desde então, muitos foram os acontecimentos que marcaram a vida da agora paróquia Santo Antônio de Pádua. Entre os dias 16 de fevereiro a 18 de março de 1951, a paróquia Santo Antônio de Pádua viveu fortemente a presença missionária franciscana. Frei Pascácio Pettler e Frei Salécio estiveram à frente dos trabalhos, fazendo inúmeras pregações. No dia 18 de março de 1951, foi feito o encerramento com o levantamento do cruzeiro, doado pelo senhor Luiz Ousen. No dia 14 de fevereiro de 1959, iniciaram os trabalhos missionários na Igreja Matriz Santo Antônio de Pádua. Palestras, confissões, comunhões, visitas aos doentes e casamentos foram os trabalhos realizados por estes missionários. No dia 22 de fevereiro de 1959, foi o dia de encerramento das missões. Após a missa das 9h30, grande procissão de ação de graças com o Santíssimo Sacramento e consagração da paróquia aos corações de Jesus e Maria. À tarde, às 15h30, novo encontro do povo em frente da Igreja Matriz para a procissão do grande cruzeiro das Santas Missões. Esta cruz, medindo 12 metros de altura, braços de 6 metros, pesando aproximadamente 2.500 quilos. O cruzeiro foi levado em procissão por 150 homens até o Morro do Grupo, onde foi erguido após um trabalho de 2 horas debaixo de muita chuva. Na sequência da colocação da cruz, os missionários procederam à bênção do cruzeiro e, em seguida, a despedida dos missionários. Entre os dias 10 a 24 de setembro de 1960, Dom Gregório Varmelin, o segundo bispo diocesano, faz sua primeira visita pastoral à paróquia Santo Antônio de Pádua.